Paz do Senhor, eu sou o André Paiva, da Assembleia de Deus de Cruzeiro, e em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Josué, a partir do capítulo de número 21. Vamos à leitura de hoje. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidade para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, essas cidades e os sacerdotes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E os outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades, e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais das tribos dos filhos de Judá, das tribos dos filhos de Simeão, essas cidades que por nome foram nomeadas, para que fosse dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, Líbna e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, Estemoa e os seus arrabaldes, Elon e os seus arrabaldes, a Debir e aos seus arrabaldes, a Eaim e os seus arrabaldes, Ejutá e os seus arrabaldes, Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades de 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, Elmon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filho de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades de sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes, e Quibazaim e os seus arrabaldes, Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meio tribo de Manassés, Taanac e os seus arrabaldes, e a Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã,
e os seus arrebaldes é Bet-sera, e os seus arrebaldes 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quiseão e os seus arrebaldes, Deberate e os seus arrebaldes, a Jarmute e os seus arrebaldes em Guinaim, e aos seus arrebaldes 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes, e Elcate e os seus arrebaldes, Reobe e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrebaldes, e Amote-dor, e aos seus arrebaldes, e a Cartã, e aos seus arrebaldes, 3 cidades. Todos os dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dados da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Edima e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubem, Bezer e os seus arrabaldes, e Jazá e os seus arrabaldes, e Quedemote os seus arrabaldes, e Mefaate os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e a Manaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram os filhos de Merari, segundo a sua família, que ainda restavam da família dos levitas, e foi a sua sorte 12 tribos. 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual em seus arrabaldes, em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara para seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum dos seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Capítulo de número 22. Então Josué chamou a Rubenitas e aos Gatitas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, portanto, tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidados da guarda do mandamento do Senhor, vosso Deus. E agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu de além do Jordão. Da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor, vosso Deus, e andei em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas, como grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata
e com ouro, e com metal, e com fermento, e com muitíssimas vestes, repartis com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles ao limite do Jordão, que está na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente na terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, e cada casa paterna um príncipe, e todas as tribos de Israel, e cada uma era delas cada uma era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos arrebaldes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, e ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que o Senhor da vossa possessão é imunda, passai para toda a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-nos um altar, afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos persevereis. Hoje não nos preserveis. Se nós edificarmos altar para nós e nos tornarmos de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo nos requeira. E se antes o fizéssemos, foi em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão a termo entre nós e vós, ó filhos de Rubem e filhos de Gade, não tendes partes no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos
e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes partes no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Rubem e dos filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, e aos filhos de Israel trouxeram-lhe a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Capítulo de número 23. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vedes aqui, vos fiz cair em sorte as vossas tribos e essas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco, e todos os nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, e nem a ele vos inclineis. Mas o Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. E pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como vos tenho dito. Portanto, guardai muito a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com ela vos apertardes, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e ela a vós,
sabei, certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede e açoite, e às vossas costas espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servides a outros deuses, e a ele vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo aparecereis de sobre a boa terra que vos deu. Capítulo de número 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles apresentaram-se diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá, pai de Abraão, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri-o ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs com uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrou-os da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que o expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitai nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos
servi ao Senhor? Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está um da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolheste o Senhor para o servirdes, e disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. E assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Será, esta que está no monte em Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara para os filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que fora dado na montanha de Efraim. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Você tem registrado a sua participação em nosso projeto? É muito fácil. Basta clicar no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Com apenas 2 cliques você envia uma mensagem para o nosso WhatsApp confirmando a sua participação. Você perdeu alguma leitura? Não há problemas. Acesse na playlist e coloque-as em dia. Não importa o horário ou o dia em que você fizer a leitura. A qualquer momento você pode confirmar a sua participação. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.